Hoje a gente fez uma mesa e assim a gente espera fazer novos e novos programas aqui no canal, convidando pessoas interessantes para debater o assunto. E o convidado de hoje, o principal convidado dessa mesa, é a Dona Yara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. E nós temos a Mariane e o Ângelo e Joe, né, Felipe Bellini, pra gente ir falando e conversando um bocado sobre trabalho, sobre o Dia do Trabalho. A gente fez uma grande coleta aí de perguntas para bombardear a Dona Yara aqui sobre o tema, mas também para esclarecer. Então essa pauta aqui, ela funciona para falar sobre fenômeno, histórias de trabalho, mas especificamente, né, mais diretamente, para conseguir esclarecer para vocês que estão acompanhando sobre o que é que o trabalhador passa, quais são os direitos, como é que surgiu esse Dia do Trabalho. Então vai ser algo bem extenso, bem interessante, com diferentes comentários. Antes disso, a gente tem que se apresentar, e eu gostaria que hoje a apresentação fosse justamente falando um pouquinho da relação de vocês com o mundo do trabalho, pode ser? Então tá. Primeiro, Mariane Ferreira. Oi, pessoal. Como o Felipe já falou, meu nome é Mariane Ferreira. Eu já venho trabalhando mais na área acadêmica, né? Eu sou graduada em Ecologia, tenho mestrado em Ecologia e participei de muitos projetos, tanto projetos internos da UFRN, como projetos com órgãos ambientais, como o IDEMA, e aqui no Demonstre também, né? Com o nosso blog, com a nossa produtora. Então, essas foram as minhas experiências. Realmente não trabalhei em nenhuma empresa privada, tirando o Demonstre. E eu vou tentar contribuir aqui com a nossa discussão. Bacana, Dona Yara. Então, bom dia, gente. Como o Felipe falou, eu sou a Dona Yara Azevedo, sou advogada há 10 anos, né? Advogo para sindicatos, para movimentos sociais e vim aqui tentar dar um pouco da minha contribuição sobre o tema, sobre o Dia do Trabalho, sobre os reflexos, as mudanças na lei do trabalho a partir da reforma trabalhista, e estou à disposição. Ah, que maneiro. Ângelo? Opa, meu nome é Ângelo, sou recém-formado em audiovisual e esse é o meu primeiro emprego. Eu estou trabalhando pela primeira vez, trabalhando de fato aqui na Demonstre e está sendo uma experiência massa. Ah, que bom. Então tá, eu sou Felipe, eu trabalho há bastante tempo com educação, tive empregos antes, dentro da construção civil, e daí me formei, né, dentro da universidade, fiz diferentes projetos, atividades, trabalhei em cursinho e agora estou no estado e tentando empreender nesse mundo que é bem feroz. Então, assim, na perspectiva de vocês que estão, cada um no seu momento, então tem Ângelo bem, né, começando, tem a Mari que está aqui no Demonstre, já teve o cursinho, já teve outras experiências. Dona Yara aí já tá, né? E o legal, Dona Yara, é que você tem a tua experiência de trampo e você se relaciona com auxiliar os outros, né, nas lutas. Há um conjunto de aprendizagens aí. Eu reservei aqui algumas manchetes e algumas historinhas aqui pra gente analisar o que está sendo falado de trabalho nessa última semana. Então são matérias bem recentes, certo? E a gente vai começar olhando essas manchetes e ponderando sobre elas e colocando opinião, tá bom? Em seguida, a gente vai realmente para as perguntas do pessoal e começando a colocar. Sintam-se livres, todos vocês, para falar o que quiserem, certo? Dentro do tema de preferência, mas experiência pessoal, relações, histórias. E vamos em frente, combinado? A primeira manchete que a gente tem é uma manchete da Veja, certo? A gente tentou ir em todos os sites possíveis, pegar diferentes referenciais, e toda vez que a gente fizer um programa nesse estilo, a gente vai ter uma diversidade de fontes, exatamente para conseguir trazer o máximo de pontos de vista e discursos que são próprios de editoriais. E o primeiro é o da Veja, que eu acho que em um determinado tempo ganhou o ícone de revista mais odiada do país, por um lado ou pelo outro. Sim. Mas a Veja, ela anunciou agora no dia 24 de março, certo? Um mesinho atrás,
sobre a informalidade e os benefícios, que os dois correspondem a 40% da renda das famílias brasileiras. Então, assim, é uma matéria relativamente curta, eles apresentam os dados e relacionam com o endividamento do público, né, da família brasileira, mas vocês conseguem enxergar essa realidade hoje? Como advogada, eu advogo para servidor público, né? Então, as pessoas acham que o servidor público ganha muito, que o servidor público, que o salário dele, inclusive, né, é suficiente para ele dar conta das suas obrigações. Mesmo entre as pessoas que têm um trabalho, existe também uma forma de complementar a renda, porque os servidores públicos não ganham muito. Existe, né, um setor muito pequeno dos servidores uma públicos. elite, né? Uma elite. Mas o grosso, os técnicos de enfermagem, os professores, né, os enfermeiros, muitos deles vendem coisas no local de trabalho, vendem aquelas revistas da Avon, de produto para total. poder complementar, né, a renda. E fazendo também uma pesquisa, eu vi uma matéria que, né, hoje em dia, empregos como os aplicativos de motoristas, né, e os aplicativos de venda de comida são as coisas que mais empregam hoje no nosso país. 4 milhões de trabalhadores. Eu vi essa matéria também. Sendo que ali é uma informalidade total, não se tem nenhum direito, não se prevê nenhum tipo de relação concreta empregatícia. E uma pessoa só vai para esse tipo de emprego porque ela não consegue um emprego formal, não consegue, né, assinar carteira. Cada vez mais as empresas estão fazendo, né, essa rotatividade de empregos. Então, de fato, a matéria, infelizmente, corresponde à realidade. É muito grande a informalidade no nosso país, vem aumentado bastante. E isso que você falou, na meu universo, é muito verdade, porque a minha mãe é funcionária pública e no trabalho dela sempre tem alguma amiga dela que vende, escondida até, tem uma amiga dela que vende trufas na informalidade do trabalho, mas ela não para de vender, porque ela precisa desse dinheiro para realmente se manter, e é muito triste isso. E a gente pega Uber, né, constantemente. Tem engenheiro, tem funcionário. Tem advogado, pessoas de diferentes profissões. A única coisa que eu ainda não enxerguei foi médico, mas de resto, médico e eu nunca político. peguei. Mas assim, outras... diversas profissões diferentes que a gente não esperaria que precisasse de uma complementação, tá lançando mão dessa informalidade e fora as pessoas que não têm emprego nenhum, né? Que estão desempregadas. Até porque esses aplicativos, eles dão a possibilidade de você se autoempreender, né? Você se relaciona à plataforma e passa sem um critério de emprego, de você ser contratado e etc. De currículo, você pode exercer aquela atividade. O que faz com que muitas pessoas se tornem autônomas a partir desse momento. Você falou da sala dos professores, uma coisa interessante, sou professor há 10 anos. O que eu vejo é que a sala dos professores é o momento da feira. Porque é o momento realmente que tem a revista da Avon, em que os colegas que vendem roupa levam as roupas. E se o trabalhador ganhasse um salário digno, não faria. Ele não precisaria disso. Um professor não precisaria dar aula em 2 escolas. Uma pessoa da saúde não precisaria trabalhar, né, em 2 hospitais. O que deveria ser correto é a pessoa ganhar um salário digno para ter um emprego só. Justo. Não precisar ter 2, e muito menos, às vezes, até com 2, as pessoas terminam na informalidade, complementando a renda, porque é isso, o salário é muito baixo, tá? Tem categorias que estão há mais de 6, 7 anos sem aumento de salário. Então, hoje você recebe o seu salário, você diz, vai dar pra fazer o quê? Tem que ficar escolhendo qual a conta. Em compensação, a gasolina chega a R$5 aí, né? E a gente sofrendo. E a passagem de ônibus a 4. Exato. E o que não notam é que todo mundo sofre com esse desajuste de balança, né? Porque aumentou a passagem, aumentou para você, aumentou para o empregador, aumentou. É uma escala junta. Só que, tipo, aumenta o imposto, mas não aumenta, tipo, não ajuda. Porque se aumentasse a passagem, mas o trabalhador conseguisse sair de casa 1 hora antes de trabalhar e chegar lá e conseguir trabalhar tranquilamente suas 8 horas, estava de boas. Mas o trabalhador tem que acordar de 5 horas da manhã para trabalhar às 8. E você sabe que com a reforma trabalhista, esse horário de deslocamento do local de trabalho até a casa não conta mais como hora trabalhada, antes contava. Então é isso,
sem exagero nenhum. É como se a gente tivesse meio que numa areia movediça, sabe? De que a gente podia estar discutindo novos direitos, a gente tá discutindo como manter os que a gente tem, né? Como manter os que a gente tem. Como diz aquele axé, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Mas eu acho que isso é uma tendência de que a nossa população empobreceu, na verdade, né? A gente só discute retiradas de direitos quando não há riqueza. A falta de riqueza leva a gente a esse momento estapafúrdio no qual a gente aceita discutir retroações. É um negócio assustador. Junto com essa, a gente tem uma manchete maravilhosa que o Will trouxe pra gente, que é: na fila do mutirão por emprego em São Paulo, homem vende água à espera de vaga. Um olho no peixe e outro no gato. Eu sinto falta dessas manchetes, porque hoje em dia tá tudo tão preso à palavra-chave, que quando tem algo mais criativo, né, ilumina. E daí a gente vê aqui, ó, o cidadão, né, e ele vendendo lá a água direitinho, Jackson, o nome dele, para conseguir se manter enquanto não conquista esse emprego, e provavelmente até depois. Tem muito a ver com o que a gente falou, e eu tenho a impressão que esse movimento do trabalhador cada vez mais não se mantém em apenas uma alternativa de trabalho e serviço, sempre ir para mais de uma. E eu falo isso não só no serviço prático. Quem tem um pouco mais de renda, aplicar o dinheiro em ações, tá indo para atitudes mais ativas, mais ofensivas, para o empreendedorismo. É um movimento justamente desse desgaste social que a gente tem. Não é um movimento de conforto. É de sobrevivência. Isso. É quase de sobrevivência. É um movimento quase de sobrevivência. Porque é isso. Se as pessoas... como advogada de servidor público, tem muito negócio chamado acúmulo de cargos. As prefeituras, para enxugar a folha, fazem um pente fino e verificam quais são os servidores que têm 2 cargos. E aí tem uma série de limitações para 2 cargos. Sendo que uma pessoa só se submete a estar na fila procurando emprego e vendendo água, ou a ter 2 vínculos se ela precisa. Claro, para sobreviver, certeza. não é... Como você bem falou, não é para ascender socialmente. Eu acho que, inclusive, é quase que impossível isso acontecer. Mas ascender socialmente é para, inclusive, conseguir viver minimamente conforto, né, aonde está. Essa semana a gente tava na escola com o Felipe e um professor amigo dele falou que ele tá fazendo cursinho para tentar ser advogado, porque ele tem 2 vínculos de professor e ele vive endividado. Ricardo, E ele falou que não é isso que ele quer pra vida dele, entendeu? Ele trabalhou, ele se formou pra ter uma profissão. E é um professor excelente, não é um professor... O professor. E sabe, não é o que ele quer pra vida dele. Ter 2 vínculos e mesmo assim não ter dificuldade de pagar as contas. É complicado. Advogado trabalha muito, diga pra ele. Não, eu sei, mas assim, ele tem a imprensa, eu sei que ele entende. Ele tá procurando uma segunda formação, já com mais de quantos anos que ele já tem? É mais ele tem 40, mas é mais a condição de você procurar um emprego que você tenha uma capacidade de escalar um pouco mais no retorno financeiro. Porque uma das coisas que a gente não pensa quando vai escolher um emprego no início, mas que faz muita diferença, é a capacidade de ascensão que você tem naquele emprego. E hoje, no Nordeste, ser professor, assim, com tranquilidade, é ser professor de escola pública, que você ganha 2 salários, sabe? Hoje em dia, chegando a 3, é um absurdo, saca? O momento que a gente vive. Outro problema que a gente encontra no Brasil é a falta de educação financeira, de fato. Porque, até em conversa com meus pais, minha avó, a gente brinca disso. Tipo, tem gente que teria salário para viver bem, mas não consegue viver bem, porque não sabe manejar o dinheiro, gasta com coisa que não precisa, ou então a pessoa, minha avó até comenta, tipo, não tem uma casa rebocada, mas tem um carro na rua. Sim, porque a pessoa não sabe organizar. Se ela soubesse se organizar financeiramente, ela teria uma casa rebocada e um carro. Mas o brasileiro nunca foi ensinado sobre prioridade. Como ela falou, o brasileiro ele foi ensinado a sobreviver. Ele nunca foi ensinado a buscar para viver. Pra sempre sobreviver, sempre manter porque tu com um salário mínimo, tu não vai investir.
em ações. Tu com salário mínimo não vai montar um negócio, tu com salário mínimo vai comprar comida. E cada vez menos comida. E daí vem um filho da puta e te chama de preguiçoso, sabe? É um negócio chocante. É tipo, falar sobre o salário mínimo, mas o deputado tem bolsa terno, bolsa não sei o quê. Chegando a um momento, né, falando desse ritual que a gente tem aí, ó, robôs acabarão com milhões de empregos no setor bancário na próxima década, né? Essa matéria já de 22 de abril de 2019, a gente começou com esse assunto da informalidade e daí a gente vem para essa parte de revolução tecnológica. E eu queria saber da opinião de vocês, assim, como é que vocês veem essa virada, essa nova revolução da informação que faz, por exemplo, com que Ângelo não venha ao local de trabalho. Ele é um visitante hoje, né, Ângelo? Trabalha de casa. Como é que funciona para vocês, assim? É bem louco. Isso ajuda, mas também atrapalha. A manchete é a parte negativa. Tipo, a parte positiva é que, por exemplo, eu fico em casa, mas a gente consegue fazer uma reunião onde eu vejo o que você quer que eu veja, você fala comigo e, tipo, você tá aqui, ou tá na sua casa, eu tô em casa. Isso facilita. Tem reuniões hoje em dia que acontecem em vários países e cada um na sua sala. Isso é uma coisa boa. Mas a parte ruim é que algumas coisas que precisam de um funcionário, mas dá para um robô fazer, vão pegar essa pessoa vai perder o emprego. Por exemplo, eu tenho um banco que não tem sede. Para não dizer que ele não tem uma sede, ele tem uma sede em São Paulo, que deve ser uma sala, tipo, 2 dessas aqui, com 3 pessoas em computadores, mas tudo que eu faço é pelo celular. Não tem a pessoa para tirar ficha, não tem uma pessoa para organizar, não tem o segurança que teria que ficar, tudo pelo celular, então... É a opinião de vocês, visão de vocês. É complicado, porque a gente sabe que a gente tem uma grande parcela da população que trabalha em subempregos, que trabalha realmente com a mão na massa e que há muito tempo, não é de hoje, uma boa parte desses trabalhos vem sendo substituído por máquinas, principalmente na indústria. Hoje tem empresas que a grande parte do trabalho é feito por máquinas. Você tem o quê? Pessoas para fazer manutenção. Então, assim, é um processo muito complicado, principalmente para o Brasil, que tem uma deficiência no ensino, em que muitas pessoas não têm a possibilidade de se formar e fazer outras profissões. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Vão acabar fazendo esses trabalhos informais que a gente vê hoje. Acho que essa tendência da informalidade vai tender a aumentar, porque é bom, é legal o desenvolvimento, é tecnologia, mas tem um lado negativo. E a mão de obra humana? O que é que vai acontecer? Não, é exatamente isso, né? Eu acho que não tem como ser contra, né, os avanços da tecnologia. Inclusive, são esses avanços que garantem muitas coisas importantes que nós temos hoje. Infelizmente, eles até são mal distribuídos, né? Mas é uma contradição, porque ao mesmo tempo que garante certos avanços, termina tirando o emprego das pessoas, né? São essas contradições que o sistema capitalista tem. Muito grande. E sobre trabalhar em casa, advogado trabalha muito em casa também. E o que eu vejo, eu acho que tem uma vantagem do home office, mas tem um outro problema, que eu acho que vem também muito com o WhatsApp, com as redes sociais, se perde a noção de horário de trabalho, entendeu? É como se a gente trabalhasse, a gente trabalha 24 horas por dia. Se perdeu a noção de quando chega um e-mail, eu tenho que responder, ou eu não tenho que responder se ele for fora do meu horário de trabalho. E o WhatsApp, dentro de, por exemplo, é um grupo de WhatsApp de uma empresa. Se o patrão faz algum tipo de assédio moral comigo nesse grupo, é considerado assédio moral porque está fora da empresa? Esses debates precisam ser feitos. Eu não sei se foi na Suécia, ou na Suíça, a gente pode até ver aí, que teve uma lei trabalhista que disse, olha, o empregador é proibido de mandar, né, mensagem no WhatsApp, mensagem no e-mail do trabalhador depois do horário de trabalho, do horário regulamentar. Se ele fizer isso, ele pode pagar uma multa. Olha só. Aqui no Brasil existe essa lei, só que é uma lei assim, caso você abuse, né, dessa situação. Até porque comunicação também tem que ver o que é assédio aí, né? Tu tem um problema de trabalho X ou um debate X, tu entra em contato com a pessoa. Agora, se toda hora, o tempo inteiro, a pessoa tá... Eu tinha uma amiga minha que trabalha numa empresa de consultoria ambiental
E a chefe dela é um pouco exagerada nesse sentido. Então, domingo à noite, toda hora ela tava ligando pra ela resolver problema. E era um estresse muito grande. E ela só não saía do trabalho porque ela não tinha outra oportunidade no momento. Mas ela era muito assediada pela chefe dela. O tempo todo ela tava em cima. E é complicado isso, né? Porque você fica sem saber o que fazer. Sim, claro. Quando eu vejo uma manchete assim, e eu penso que eu tenho os aplicativos do banco no celular, e eu penso que a última coisa que eu quero ver na minha vida é banco, eu tenho a impressão que a gente tem migrado em dois sentidos. No caso do Banco Inter, que é o que você tem, que você tem tudo ali online, completamente online, a parte física, ela se torna uma falta, porque quando você tiver todos os problemas online, tu vai direto para a justiça, tu não tem a quem ir, o que recorrer, como é que funciona? E os bancos vão ter que participar desse movimento de mudança, assim. Eles têm melhorado os aplicativos, muitos dos gerentes de bancos hoje têm assumido cargos nessa parte de call center, de conseguir conversar com as pessoas e fazer o gerenciamento online para migração de contas, mas quando a gente pensa no contexto de que terá que ser um serviço muito especializado, de fazer com que a pessoa queira ir ao banco, e as pessoas não querem ir ao banco, né, gente? Não adianta. E quando tentam fazer os jovens irem ao banco, o presidente vai lá e veta a propaganda. Quando tentam fazer essa história do Bolsonaro foi muito louca, né? Não sei se vocês viram, o Bolsonaro simplesmente tinha uma campanha que discutia com uma diversidade um pouco maior o convite para o jovem e o governo vetou. Pediu para o Banco do Brasil tirar, o Banco do Brasil tirou e demitiu o diretor da propaganda. Não, e o argumento que o banco deu é que ele não abordava toda a diversidade necessária na propaganda. Faltavam brancos. Eu não sei o que faltava, faltavam entendeu? pessoas brancas no comércio. É complicado, né? A gente veio no carro discutindo um pouquinho sobre isso. Você trabalha com movimento negro, né? Essa questão, falta o branco, é porque eu acho que as pessoas não percebem que... Já tem branco. O movimento negro, ao meu ver, ele faz parte de todo um conjunto de cultura. Existe uma relação de cultura, de povo ali. E os brancos estão dentro dos povos regionais. Então você tem cultura alemã, cultura italiana, né? E que fazem suas próprias representações, cultura gaúcha. Você vai em qualquer estado, tem um CTG, sabe? Pegando um pouco a comparação, você falou cultura alemã, cultura italiana, cultura espanhola. Quando a gente vai falar da cultura negra, é cultura africana. Mas a África é um continente, não é um país. Exatamente. Você não sabe qual é o país da cultura. Claro, mas é porque a cultura está relacionada ali, são pra cá, né? Isso é parte, não, mas isso é parte do racismo, porque tipo, é da África, tipo, tanto faz. Não sabe, ninguém sabe, tipo, isso aqui veio de onde da África? Não, da África. E a gente se mantém nisso, entendeu? A gente tinha aquela lei que tinha obrigando nas escolas a trabalhar. Ainda existe. Só que não é cumprida. Mas não é cumprida e houve tentativas de tirar. Há uma tentativa explícita de tirar. O Escola Sem Partido menciona a retirada, o regresso dessas duas leis, né? Que a lei é uma lei ímpar que vai falar que a gente tem que trabalhar cultura africana e cultura indígena e dentro das escolas, no currículo da educação básica e ensino fundamental. A gente estava conversando sobre os robôs aí operando pelos homens. Uma informação interessante é que nos Estados Unidos, grande parte dos processos hoje são realizados pelo Watson, que é um robô da Microsoft otimizado para ler e agilizar os processos trabalhistas não, os processos em gerais. Entre esses processos, qual que é o papel do Watson? Ele analisa rapidamente o processo e dá um conjunto de soluções para um parecerista humano. Isso, na matéria que eu li, indica que em 10 anos a gente vai ter uma queda de 40% dos advogados no mercado lá. Que é muito próximo, né, do setor bancário. Se eu não me engano, ele também é programado para, em alguns anos, você bota, tipo, estou com
mancha preta na pele e nas costas, ele vai te dar um laudo médico Não, pra isso você é um já ir. absurdo. Isso é um absurdo. Completo, porque tá se lidando com situações muito complexas. Quando uma pessoa acessa o judiciário, não é para tratar de uma coisa de simples resolução. O cara teria conseguido resolver sem chegar no judiciário. Envolve uma série de questões. Tem processos de família, tem processos criminais, tem processos trabalhistas, tem coisas que envolvem situações. Não é só a lei, né? Processo também tem a ver com circunstâncias. Então, como é que um robô vai conseguir traduzir isso, entendeu? Ainda mais com saúde, aí que... Assusta, nossa. Assusta. Eu vou pro Google então... e descubro que eu tô com câncer uma vez a cada mês. Tem a questão do bom senso, engraçado. né? Porque às vezes, mesmo você tendo as leis, tem situações que você vai dizer, não, realmente nesse caso aqui eu não devo aplicar por isso, isso e isso. Será que um robô vai ter esse senso? Essa humanidade, sabe? É uma coisa tão humana, essa questão da decisão, de analisar as coisas. É complicado. Nas 2 vezes que eu consultei o Google, ele tava certo, né? Google? Deu câncer, de fato. Vixe Maria. A Maria. Isso me parece um grandíssimo azar. O que eu vejo dessa revolução tecnológica informacional é uma migração do setor. Exemplo, há um tempo atrás, o grande movimento e o que sustentava fortemente as pessoas era o campo e as fábricas. Hoje a gente tem uma migração enorme para o terceiro setor, para o setor de serviços. E eu tenho a impressão que quanto mais automatizado o sistema de produção, mais o setor de serviços vai acabar sendo a vazão para quem quer sobreviver. E todo tipo de serviço. E o que me dá medo é a precarização ou a especialização que vai se dar a esse tipo de serviço a ponto do sujeito realmente se sujeitar a qualquer coisa para ganhar algo. Na verdade, se torna uma terceirização. Chegou aqui em Natal há pouco tempo o Uber Eats e mais um aplicativo desses de pedido online. E uma vez você pedia online... iFood, Uber Eats. Uhum. Aí me perguntaram, você sabe o que é isso? Eu, sei. Só que quando eu tava falando isso, eu constatei. Na verdade, isso é a terceirização dos motoboys. Total. Porque toda lanchonete tinha seus motoboys que já eram empresa terceirizada, que eles ficavam ali para fazer entregas. Só que agora a lanchonete não tem que lidar mais com essa empresa. Ela simplesmente entra em contato com a Uber Eats, que é uma salinha pequena, que é a mesma da Uber. Ela chega lá e diz, eu quero seus serviços, me bota no catálogo. Pronto. Eles vão mandar o pedido para quem tiver cadastrado como motoqueiro, entregador. E, só o Uber agora que vai lidar com eles e, como ela já disse, vai lidar de uma maneira sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda. É só o básico, ou seja, agora vocês virem aí pra trabalhar e eu vou ficar aqui de boa, porque eu não vou ter que pagar as taxas. Todo mundo virar autônomo. Tudo isso serve para quando, por acaso, se esse trabalhador sofre uma queda na moto enquanto está entregando o sanduíche, a pizza, ele vai cobrar de quem? Quem é o empregador dele de fato, né? Então, tudo isso tem uma aparência de transformação, de melhoria, de que as pessoas... Agora, é melhor ficar desempregado do que ter um emprego desse. Mas a essência é precarização mesmo. É pra dizer, olha, você cai na sua moto e você não tem pra quem recorrer. Como você falou, a terceirização da terceirização, entendeu? Totalmente vulnerável, né? Inclusive, é engraçado que com o Uber Eats, eu via as coisas mais engraçadas. Antes você via era motoqueiro, coisa e tal. Hoje eu vejo já outro lado também, que acaba, pra quem tá parado, ajudando. Que eu vindo pra cá uma vez, eu vi um rapaz de bicicleta. Tava andando de bicicleta, quando eu vi nas costas dele, tava aquela bolsa verde que é da Uber Eats. E depois eu vi várias vezes, a pessoa hoje em dia também não precisa a facilidade, acaba sendo um contraponto. Você tendo uma bicicleta, uma moto, você consegue arranjar um dinheiro, você não fica parado totalmente. Mas foi isso que o Felipe falou. Chega uma hora que o trabalhador tá cada vez mais chegando nessa hora, que ele vai topar qualquer tipo de trabalho para ele conseguir ter uma renda mínima para sobreviver. E é justamente nisso que as grandes empresas e até mesmo o governo
se utiliza desse discurso de que flexibilizando as leis vai se aumentar os empregos, que aprova, por exemplo, coisas como a reforma trabalhista, entendeu? O que eu vejo é assim, a gente tem esse paradigma, ele é um paradigma que vai acontecer. A gente tem as grandes corporações, porque não é uma coisa exclusiva do mercado interno. O mercado externo influencia muito. O Uber Eats chegou aqui, quando o Uber Eats chegou em Natal, a gente tinha 30 dias de entrega grátis com cupom de desconto ainda. O iFood, eu não pedi, durante um mês, eu não pedi pela empresa local, nacional, porque, realmente a vantagem era enorme. E daí, então, esses movimentos existem. Eu acho que a grande questão que a gente tem é como é que a gente resolve, como é que a gente pode fazer com que essa transição seja saudável. E acredito eu que justamente não seja através da quebra de direitos. Sinceramente, eu acho que quanto mais direitos você abre mão, mais rápido esse processo acontece. E segundo, cadê o governo atrás dessa busca por emprego? Trouxe uma matéria aqui, da UOL Educação, certo? Onde, não sei se vocês viram, todo mundo acredito que viu, que o Bolsonaro fez explicitou que o interesse dele, junto com o Ministério da Educação, é reduzir os recursos e incentivos aos cursos de humanas e propiciar cursos mais técnicos que, segundo ele, geram recursos. Ao mesmo tempo, ele atacou sociologia e filosofia, que já é um ataque que ele faz há bastante tempo. Ele foi retrucado pelo FHC, que foi presidente do Brasil, e ele critica o governo dizendo que cortar gastos como filosofia não resolve a renda e o emprego do brasileiro, que são os grandes problemas. Falar uma coisa. Eu tenho algumas amigas que estudam no IF, Instituto Federal, que é exemplo, né? Aí a gente tava falando sobre emprego, coisa e tal. Aí eu brinquei, né? Não, mas você tá no IF, você terminou, você tá de boa, você já tem um técnico. Ela falou assim, não, isso era muito bom há uns anos atrás. Hoje em dia eu saio desempregada. Tem uma formação um pouco melhor, sim, mas tipo, pra você ter uma ideia, ela faz controle ambiental. Aí você imagina lá, IBAMA, IDEMA, KR... Entendemos disso, né, Mário? Só que, tipo, a única empresa aqui em Natal que aceita estágio para controle ambiental é a KR. E tem uma vaga para ela, para 75 alunos, se eu não me engano. Uma vaga para 75 pessoas. Daquele semestre, daí Daquele você vê que existe um acúmulo de pessoas nesse estado. Aí perguntaram, não, mas e o IBAMA? Eles não gostam de técnico. Eles pegam às vezes, de outros cursos que tem a ver, mas eles não gostam, porque eles não gostam de técnico. Eles preferem superior, coisa e tal, Tipo, se nem as empresas estão ajudando, né? Bolsonaro fez esse discurso e se elegeu e continua repetindo de que, né, existe, tanto nas universidades como nas escolas, um processo de dissolução da ideologia, né? De que os professores são grandes doutrinadores da doutrina socialista, comunista, de esquerda. E eu acho que ele atribui muito isso também aos cursos de filosofia e sociologia. Primeiro que tudo na vida tem ideologia, né, gente? Todos somos trepassados por ideologia. Todos, né? O próprio poder judiciário não é imparcial. Né? Não existe imparcialidade. Todas as pessoas, todas as instituições têm sim as suas crenças, as suas ideologias. Então, eu acho que mais esse ataque na filosofia, na sociologia, vem para corroborar essa tese dele, que eu vou até dizer, absurda, de que a gente vive um processo de doutrinação nas escolas, entendeu? É mais um capítulo nesse enredo que ele vem criando para inclusive, dissipar a ideia, para atacar os professores, para atacar a escola, para atacar na universidade. O Bolsonaro criou inimigos comuns, né? Quando a gente vê esse ataque dele à indústria da multa, por exemplo, quem aqui já foi multado? Daí o pessoal levanta a mão. E daí, quem acha que foi injusto? Quem na hora de ser multado não reclamou, fui multado por causa dessa indústria da multa. Só que não existe uma indústria da multa. Existe que você quebrou uma lei de trânsito e você foi responsabilizado por isso. Quando a gente entende
que ele vai criando esses pontos em comuns, inimigos em comum. Então o inimigo em comum dele é os professores. Por que são os professores? Que são os professores que conversam diretamente com as famílias. Não importa a posição ideológica, importa que eles estão ali trocando ideia. Todos os dias. Todos os dias. Isso é um perigo, porque muitos dos movimentos de crítica ao PT, que derrocaram o PT no processo, vieram das salas de aula, quando o professor de geografia, o professor de história, faz uma questão de análise contemporânea e debate o processo, e faz parte. Agora, doutrinação, se todo mundo tem uma ideologia, é só uma substituição. O problema é que isso torna a gente tão apreensivo em sala de aula, e a gente começou um ano diferente. A gente começou um ano, eu dou aula numa escola muito legal, onde a primeira reunião pedagógica com os pais, antes deles ouvirem o que era o processo da escola, o processo de transformação dos alunos, o que a escola vinha, veio junto com todo esse folclore. Pais que nós conhecemos, pais que conviviam conosco, mas que de repente atingiram um ódio. Daí você pergunta, pai, você vem aqui há 3 anos, o que está acontecendo? Fiz alguma coisa diferente? Não. Então por que você está dizendo isso? Porque estão dizendo que toda escola faz. Que toda escola? Como assim? Quem faz? Quem disse? E daí tu desarma. Mas é muito infeliz a situação. Mas óbvio, e vindo para cá, eu acho que o governo ele tá migrando, assim, ele busca esses interesses aleatórios para se manter no poder, para se manter em evidência, para se manter em mídia. Mas o problema real, que é emprego e desemprego, não se Não resolve. não. Inclusive, filosofia e sociologia, falando sobre doutrinação, são 2 matérias bem antidoutrinantes, vamos dizer assim. Porque elas querem que você pense. Por mais que o professor seja de esquerda, não sei o quê, ele vai querer que você pense. Ele vai querer que você questione. Você tem que ensinar todos os filósofos. Ele não tem que ensinar só Marx, por exemplo. Ele precisa falar de Aristóteles, precisa falar de Hegel, precisa falar de todos, inclusive os filósofos da direita, inclusive, dos liberais, entendeu? Marx estudou a direita para poder criar a ideia dele de esquerda. Não faz sentido você falar que eles estão só tentando doutrinar, porque para você entender o completo, você tem que ver os 2 lados. Então, mesmo que ele te ensine mais, de uma maneira melhor, assim, da esquerda, mas você tem que conhecer a direita, senão você não vai ter o conhecimento completo. E, pelo menos, meus professores de filosofia e sociologia sempre disseram, busque conhecimento por completo, questione, pergunte por que é assim, por que tem que ser assim, e se não for assim, não tá certo não. Então, pra mim, foi o que me ajudou a não ser doutrinado, pelo menos na minha adolescência. Maneiro. É exatamente essas disciplinas que, como você falou, que fazem a gente exercer o nosso senso crítico. O nosso senso, será que isso que eu tô ouvindo da mídia é certo? Será que isso é ok? O que a gente vê hoje é um monte de pessoas recebendo informações sem pensar, só absorvendo de maneira passiva, sem nem questionar de que fonte veio, né? Aquelas questões do grupo do WhatsApp que a gente tanto viu, a questão do fake news. E essa massa que está absorvendo esse tipo de notícia é exatamente uma massa que ela não teve um senso crítico desenvolvido. Quando você retira essas disciplinas, você está tirando qualquer chance de que isso possa ser desenvolvido na escola. Mas em casa a gente, né, tem que ser em casa esse ensino. Sim, mas você vai garantir que todas as famílias vão desenvolver isso? Você não pode garantir. Você tem que realmente ter um instrumento que possa permitir as pessoas conhecerem todos os tipos de perspectiva e que aí, a partir daí, ele possa escolher. Ter direito de escolher. Como é que você vai ter direito de escolha se você é um alienado? Em compensação, enquanto o Bolsonaro faz a crítica à sociologia e à filosofia e não nos entrega uma solução de emprego, porque realmente a pauta agora é a Previdência e ele cria esses inimigos em comum, como cortinas de fumaça ou com outros interesses que não é a pauta da gente agora. Ele dá um emprego, na verdade ele não, um senador conquista um emprego no famoso toma lá da cá, o primo dos filhos Bolsonaros, o dito índio, Léo Índio. O primeiro primo do Carluxo. O primeiro primo do Carluxo, olha a maldade aí. E então... É muito contraditório, porque o Bolsonaro se elegeu pregando... Né, o fim da corrupção, né, o fim do nepotismo, o fim do foro privilegiado, né, o fim de uma série de coisas que os políticos têm como privilégio e que ele, com esses
com esses chavões, se colocou como não político e como uma pessoa que nunca viveu desses privilégios, sendo que ele é político há 30 anos. 27 anos. 27 anos. Senador Então tá do aí, Rio. tem uma frase que diz que a prática é o critério da verdade. Então tá aí. A prática é o critério da verdade. Discurso é muito fácil você dizer que vai acabar com a corrupção, que não vai ter nepotismo, que não vai ter fogo privilegiado. Tá aí, o próprio filho dele, né, empregando um primo. Não é o próprio filho, é um senador, o senador Chico Rodrigues do Pronto, DEM. pois é o tomara da CAI. Como você bem falou, é o chama de nepotismo cruzado. Isso. Eu sou senador, emprego, um filho, um primo, um irmão de você que é político. Se você for ver também nos gabinetes de outras pessoas, tem esse nepotismo cruzado. E eu emprego, né, o seu parente, entendeu? E é um absurdo, tá aí a prática. É uma pessoa, pelo que a gente viu na matéria, que não tem formação para estar nesse cargo, não tem formação nenhuma. A justificativa, deixa eu ver. Primeiro ele fala qual o mal que tem nisso aí, e em seguida ele dá como justificativa a contratação. Ele diz que o rapaz, que foi por feeling a contratação e que pareceu útil para ele. Talvez um feeling. Não sei qual é o tipo de feeling que ele tá querendo falar, é tão abrangente mesmo. Exatamente. Eu vou mostrar uma última aqui que justamente mostra todo esse processo de derrocada. Então, a gente tem, né? País fecha com 43.196 vagas formais em março, ou seja, geração de empregos, que é o pior saldo para o mês em 2 anos. Eu leio essa notícia e imagino que Bolsonaro é o Thanos da empregabilidade. Ele faz assim, metade dos empregos vão embora. Vazando. Não, essa matéria, ela corresponde, né, à realidade. E ela se contrapõe a todo o discurso que se faz para ter se aprovada a reforma trabalhista, que se diz, a gente tinha que aprovar a reforma para poder garantir os empregos. E é o mesmo discurso que volta para dizer que tem que aprovar a reforma da Previdência. Que se não tiver reforma, não vai ter emprego, as empresas vão quebrar. Só que a prática, de 2017 para cá, quando se aprovou a reforma, o número de desemprego só aumentou, né? Ele não diminuiu. Nos 6 primeiros meses da reforma, estava fazendo uma pesquisa, foram fechados 35 mil postos de trabalho no nosso país. Então, é um discurso que não se encaixa na realidade. A reforma trabalhista surgiu como um fôlego aos empresários que teriam menos preocupação e teriam que ter menos reservas. Uma reserva pode ser existencial, mas muitos dizem que é folclórica, de que as empresas guardavam saldo para se prevenir a futuros processos trabalhistas. Então, um processo de desburocratização que geraria muitos empregos. Em compensação, por motivos não apenas da reforma, é claro, mas porque o país passa por uma transição complicada, a gente teve essa contínua queda de empregos, né? Então, não foi uma solução, não resolveu. Pegando um pouco aí, você falou que tem que ter um fundo para possíveis processos trabalhistas. Eu penso aquele negócio do quem não deve, não teme. Se as pessoas tivessem um mínimo de qualidade no trabalho, para que ela vai processar? Se tudo acontecesse da forma certa, ela não vai ter que processar o trabalho. Os processos vão cair muito. Então isso só mostra que o trabalhador brasileiro está cada vez pior, cada vez mais trabalhando em condições que não deveria. É aquela ideia, se está tudo bem, por que eu vou reclamar, né? Pelo menos é a minha visão, não sei se ela concorda também com o Não, é isso. Se as leis fossem cumpridas no nosso país, não se precisaria acessar a justiça para poder consegui-las. Mas as leis só são cumpridas até o lado A, entendeu? Trabalhando como advogada, ainda mais de servidor público, a gente vê muito, né, os governos, tanto estadual como municipais, falando assim, olha, eu não posso, por exemplo, dar um aumento de salário porque eu tenho que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Tem uma lei que me proíbe. Só que também tem uma outra lei que garante que todo ano, né, os servidores públicos... Tem a correção salarial, Então, quando uma... por exemplo, tem uma súmula vinculante que tem peso de lei que garante que as pessoas que trabalham na saúde se aposentem 5 anos a menos. Isso não é cumprido em lugar
é nenhum, mas quando tem uma lei, por exemplo, que retira direitos como essa do acúmulo de cargos, aí tem que cumprir. Então, a lei, hoje, não... Você faz o que quer, usa o que não quer. O poder público e as empresas podem escolher qual lei vão cumprir, e os trabalhadores não. Eu ouvi uma expressão há um tempo atrás que disse que é papel da humanidade espoliar o sistema. O jogo de regras está ali e qualquer ser humano tenta usar esse sistema ao limite para o seu benefício. Como funcionário público há bastante tempo, o que eu vejo é que não existe ninguém que use do sistema mais maliciosamente do que o próprio governo, do que as prefeituras. Eu trabalhei em uma prefeitura que, pelo amor de Deus, a capacidade de discurso para negar direitos, para assediar, para atrasar salário. Nossa, eu trabalhei numa prefeitura que retirada de hora de atividade de professor, assim, e o discurso poxa, olha, eu sei que vocês têm direito, vocês realmente merecem. O seu emprego é incrível, você faz toda a diferença. Mas a gente também está sofrendo uma crise de desemprego bem ímpar, né? Inclusive na alocação de as iniciativas que começaram a ser promovidas de central procurar gente para emprego, fazer o catálogo de vagas disponíveis e etc., me parecem que se tornaram incipientes, porque a demanda é tão grande e a demanda de empregos é tão pequena em relação às pessoas que estão procurando emprego aqui no estado. O que acontece, que eu não sei a visão de vocês, é que há uma falta de estratégias para gerar emprego local. Vocês conseguem perceber isso? O trabalhador tem toda uma história, a gente já vai entrar nisso, inclusive fiquem com a gente para vocês ouvirem a história do Dia do Trabalho e tudo, mas o que me assusta e que muitas vezes eu não tenho resposta é que, poxa, tá faltando emprego pra caramba, a gente não consegue pagar quem tá ali e o futuro me parece terrível com a gestão federal que a gente tem ainda piorando as coisas. Eu acho que também a falta de emprego, eu acabei de me formar, então isso é uma coisa que eu tenho visto. Se dá também porque, historicamente, aqui no Nordeste, o tipo de emprego que é gerado aqui é um emprego mais específico. Tipo, aqui sempre, historicamente, era agropecuária, era pecuária, era plantação, essas coisas. E foi crescendo. Eu até brinco dizendo que, tipo, Natal é uma capital de interior. Então aqui Natal é uma capital, mas nós não temos muitas coisas que em outros estados na capital teria. Então acredito que a falta de emprego também se gera por isso. Vamos comparar com São Paulo, a capital de São Paulo, capital. Lá existem muitos empregos de outras áreas que ainda não estão sendo explorados aqui em Natal, porque a galera está começando a se interessar agora. Então, talvez por os empregos só se manterem ali, e o próprio governo, como eu sou formado em audiovisual, então eu procuro bastante sobre isso, sobre editais de audiovisual. Os editais do governo daqui são piada em relação a outros editais. Aqui, até aqui no Nordeste, em Recife, que é aqui 3 horas daqui, vamos dizer assim, os editais são muito melhores do que aqui em Natal. E talvez isso agrave essa falta de emprego, porque se você se forma numa área não tão convencional, ou você virar Uber ou você vai ter que sair daqui para arranjar emprego. Tem um pouco disso, né? A questão de você se locomover para onde tem emprego, mas isso é bem antigo. Se a gente for pensar, a própria construção de Brasília mostra isso, o êxodo do Rio Grande do Norte para São Paulo e vice-versa também, né? Quando a pessoa começa a ganhar um pouco mais, ela quer vir para espaços onde o dinheiro dela valha mais, e assim a gente tem o processo de pessoas que vêm para o Nordeste, por exemplo. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de pensar um pouco na lógica do mercado de trabalho como uma coisa, inclusive, internacional, né? Existe uma divisão do trabalho de forma internacional.
o nosso país, por exemplo, no último período, ocupou um espaço mais de produtor, né? Como você bem falou, inclusive meio que uma coisa histórica, né? Produtor, que chama de commodity, são alguns tipos de matéria-prima que são utilizados em outros países para industrialização. Por exemplo, a China, né? É um país hoje que por que a gente pensa na China? É indústria, é construção de um monte de coisas. Porque foi esse papel, né? O capitalismo é muito inteligente, porque ele vai dando esses papéis para os países e assim meio que enquadrando, né, os trabalhadores desse país nesse tipo de serviço. Eu acho que possibilidade de emprego no nosso país tem muito. O problema é que, né, quem detém, né, a riqueza, quem detém o dinheiro desse país não quer abrir mão de 1 centímetro do seu lucro não quer. Gente, vamos fechar esse bloco e o próximo a gente começa a entrevistar de fato, certo? A Dionara Azevedo e vamos lá, vamos com a gente até o próximo bloco. Então, estamos com a Doniara Azevedo, que é advogada trabalhista, que fala aí com grandes pautas e sindicatos sobre a situação do trabalhador. Muito na frente de sindicatos como o Sindicato da Saúde e Educação, não é? Uhum. A Doniara, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, assim, pra gente te conhecer. Junto comigo e com a Doniara, a gente tem a Mariane Ferreira, certo? E o Ângelo Xavier. Mari é ecóloga, professora, empreendedora. E o Ângelo, que tá começando aí no mercado de trabalho, né, Ângelo? Tem um monte de dúvida, a gente fez uma seleção aqui de perguntas pra te colocar em checkmate. Me conta um pouquinho de você. Então, eu sou piauiense, né? Só que eu moro em Natal desde o final de 2012. Sou advogada há 10 anos. E desde que eu me formei, eu atuo mais com os trabalhadores, com os sindicatos e com movimentos sociais. Massa. Você, então, participa diretamente da vivência com o trabalhador. Inclusive, no bloco anterior, você deu vários exemplos do que você vivenciou nessas diferentes crises de governo do estado que você atua, que é aqui o Rio Grande do Norte. Mas eu queria saber, você tem uma pista pra gente da origem do Dia do Trabalho? Tem, então vamos lá tentar contar essa historinha, né? No final do século XX, na segunda metade especialmente, se cresceu muito as indústrias e várias pessoas, inclusive crianças, saíram da zona rural e foram trabalhar nas fábricas. E o trabalho era 16, 14 horas de trabalho. Não tinha nenhuma discussão sobre saúde do trabalhador e os salários baixíssimos, né? Chegou a um ponto que as pessoas começaram a se olhar e dizer, não, a gente precisa fazer alguma coisa para não trabalhar de 16 horas, ter um salário melhor. E aí começou-se a se organizar os sindicatos, começou a se organizar os partidos políticos. Em 1886, né, em Chicago, nos Estados Unidos, teve o primeiro 1º de maio, que foi justamente os operários lá de Chicago, diante dessa sobrecarga gigante de trabalho, fizeram um primeiro ato cobrando 8 horas semanais. 8 horas semanais, era a principal pauta. 8 horas diárias. Diárias, exatamente. Obrigada pela correção. 8 horas diárias, que eles trabalhavam 16. Teve um grande ato em Chicago. Uma parcela muito grande dos operários da cidade participaram. E o governo reprimiu duramente, com mortes, com assassinatos no próprio ato e com prisões. E as pessoas presas, uma parte ficaram presas, tiveram prisão perpétua, e a outra parte foi, inclusive, pena de morte. E aí ficou marcado. Em 1889, teve um congresso, né, em Paris, que reuniu vários sindicatos, vários partidos políticos também da época, que se fundou o que a gente chama de Segunda Internacional, que era justamente um grupo que reunia, um partido que reunia vários partidos do mundo inteiro. E nesse congresso em Paris, né, um grupo que organizou, né, os atos em Chicago também estava lá, que era a Federação, né, Americana do Trabalho. Eles disseram, olha gente, né, no próximo ano, que é em 1890, a gente quer fazer um ato lá em Chicago para lembrar, né, a morte, né, a luta dessas pessoas de 1886. E nesse congresso foi aprovado que não tinha que ter só um ato em Chicago de novo, tinha que ser
os trabalhadores do mundo tinham que adotar esse dia como o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores, por melhores condições de salário, de trabalho. Aí ficou o dia 1º de maio. Pois é, o dia 1º de maio, ele se torna o grande símbolo do ato de trabalhar. E a gente comemora o dia 1º de maio com um feriado. E o que eu percebo é que muitas pessoas, a partir do momento que se tornou um feriado, acabam esquecendo do cenário de lutas, né? Obviamente, feriado a gente curte, passeia, mas existe um distanciamento do que você está contando pra gente do que o trabalhador sabe de fato, do que o cidadão de fato compreende, e o Dia do Trabalho acaba sendo apenas mais um feriado. Tem-se uma prática, não só no Brasil, mas no mundo, de transformar as datas que vieram das lutas, como 1º de maio, como 8 de março, por exemplo, também, que veio da luta das mulheres, né, em dias de festa, né, em dias de comemoração, em dias de flores, em dia de feriado, tentando ao máximo tirar esse caráter de luta, tirar o nome, tirar inclusive de que veio de uma reunião de socialistas, por exemplo. Eu acho que isso pouco se menciona. Sabe disso. Então, inclusive, dá esse caráter de feriado para que as pessoas não possam se organizar. As pessoas já trabalham tanto e ainda ter que se organizar para ir para uma manifestação no dia de um feriado. E, infelizmente, eu acho que nos últimos anos, que tem muito a ver com a ida do PT ao poder, que meio que se reafirmou que o trabalhador parece que não tinha mais o que lutar. Porque um governo que parece que era seu chegou lá, então aí que tem que ser feriado mesmo, aí que tem que ter festa, aí que tem que ter showmício. E virou realmente uma grandíssima festa. Exatamente. Que, me corrija se eu estiver errado, mas é empregado pelos próprios sindicatos mesmo. Os sindicatos fazem essas festas. Esse ano, acredito que porque tem esse ataque gigante da reforma da Previdência, desde muito tempo vai ser o primeiro ano que está se tentando resgatar esse caráter de luta. Inclusive, em lugares como São Paulo, que sempre tem a festa, vai ter ato político também. Vai ter show, vai ter vários shows. Simone Simara, Ludmilla, vai ser grande, uma galera. Mas vai ter ato político também. Vai ter fala das centrais sindicais, vai ter fala dos partidos políticos, tentando equilibrar esse caráter, porque o trabalhador brasileiro não tem o que comemorar. Sim. Não tem. E no nosso estado, né, vai ter também o ato aqui na Praça das Flores, aqui em Natal. Então, né, a gente precisa resgatar esse caráter do 1º de maio, como foi lá em Chicago, de luta, porque nós não temos o que comemorar, infelizmente. A gente tem uma concepção de trabalho, e eu não sei vocês, mas trabalho me remete a uma coisa cansativa, chata, de sofrimento. E quando eu converso com qualquer tipo de pessoa, inclusive quando eu falo para os meus alunos, gente, vamos fazer um trabalho. Ah, meu Deus, um trabalho, professor. É um sofrimento. O que é o trabalho para vocês todos, assim? E como é que a gente pode entender... Porque todos temos que trabalhar. Na sociedade em que a gente vive, se você escolher não trabalhar, lascou-se, né? Mas é questão de ponto de vista. Porque meu pai sempre falou, tipo, procure trabalhar com o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na vida. De certa forma, está certo, porque quando você está ali se divertindo no trabalho, você não sente que você está trabalhando, você está ali aproveitando. Então, é isso. Mas nem todo mundo pode fazer isso. Por exemplo, você é advogado, você não tem como se divertir. Talvez numa audiência você não tem como estar lá descontraído. Você vai ter que entrar num personagem. Então, vai ter momentos que você não... vai passar por coisas que você não gostaria e acaba tendo esse desgaste maior. Mas... Ser advogado é um tédio? Tem uma frase que diz que o trabalho dignifica o homem, né? Muito espalhada pela ditadura, né? Daí também tem uma outra ideologia que diz o seguinte, olha, quem não trabalha é preguiçoso, ou então que se um dia, por exemplo, a gente superar o capitalismo, ninguém vai trabalhar. É tudo
folclore. Tudo folclore, tudo né? fake news, como Muito a gente parecido fala com a agora, ideia né? dos índios, lembra? Porque os índios eram preguiçosos, os índios... E não é Ou isso. então que trabalho doméstico não é trabalho. Trabalho doméstico não é trabalho. É só porque não trabalho. está dentro do circuito monetário. Tem uma classe que não trabalha. Existe uma classe que não trabalha. Existe uma massa que trabalha muito. Nós todos aqui, nossos pais, nossos avós, nossos amigos, todos nós trabalhamos. Mas tem um setor que não trabalha. Que, sinceramente, os donos das grandes empresas, eles não trabalham, gente. Eles vivem do suor, da labuta de quem trabalha. Então, pra eles não é muito bom as coisas como elas estão. Quando você fala o dono das grandes empresas, você se refere a donos de empresas multinacionais que estão dentro das empresas ou os donos de grandes fortunas? Porque às vezes se coincidem, né? Às vezes Isso. se coincidem. Então, muitas vezes no nosso país, 1% da população, né, concentra a riqueza quase toda do nosso país. Aí se você for ver, são os grandes empresários, e os grandes banqueiros também. Os grandes ruralistas. Sim. Os grandes ruralistas, os fazendeiros. Inclusive, essa parte de trabalho também me gera um pensamento. Porque eu trabalho em casa, né? Eu faço parte do blog. E enquanto eu tô lá ajeitando as coisas, eu fico escutando alguns podcasts, escutando alguns vídeos. E eu gosto muito de vídeos de piada, de humor, de humorista. Então, de vez em quando, eu me pego rindo da piada aqui, trabalhando. Um dia desses eu tava na sala, porque eu tava cuidando da minha avó, que tava gripada. Aí ela olhou assim pra mim, você tá trabalhando? Eu disse, tô, vó. Por que você tá rindo? Eu disse, posso não? As pessoas antigamente tinham trabalhar um negócio sério, você tem que estar sério, você não pode se descontrair. E hoje em dia, como existem várias formas de trabalho, às vezes a frase fica meio errada por causa disso. Tipo, tem vezes que tem muita gente que trabalha em empresa, tem empresário que trabalha lendo e-mail e ligando para as pessoas. Mas se você vê assim a olho nu, ele tá tipo, sentado numa mesa para uma pessoa que trabalha levantando parede, aquilo não é trabalho. Às vezes você vai... Percepções do que é trabalho. Depende da percepção, depende da classe, depende da realidade da pessoa. Tipo, na área acadêmica, por exemplo, a gente que faz mestrado, faz doutorado, muitas vezes não é encarado como um trabalho. Tanto pelos alunos, quanto pelo seu contexto social. Né? E na verdade você tá gerando conhecimento, você está trabalhando ali e isso até gera muito problema, tanto de disciplina, que as pessoas não encaram aquilo como um trabalho, como na hora de realmente ser reconhecido pelo que você faz. Porque por mais que você não tenha um vínculo de trabalho quando você faz um mestrado, um doutorado, você tem aquela rotina, você tem um compromisso de entrega e você passa horas e horas do seu dia se dedicando àquilo. Né? Então, muitas vezes na área acadêmica as pessoas não reconhecem que aqui também é trabalho, você tá lá, ou quando você trabalha em casa, no computador, como você falou, isso não é trabalho. Eu fiz essa pergunta porque a noção de trabalho e a noção de mercado de trabalho são muito próximas, mas mas existem distinções, assim. O mercado de trabalho, as pessoas, ao que eu vejo, percebem trabalho como a necessidade de participar de um mercado de trabalho. Isso. Só que trabalho, tu tá trabalhando o tempo inteiro, tu trabalha para se manter, tu trabalha para limpar, para arrumar sua casa, tu trabalha para construir algo. Então existe uma distorção do que é trabalho. Eu não sei se vocês enxergam assim. Inclusive, principalmente quando você é adolescente, no começo da vida adulta, que seu pai fala, tipo, você não tem trabalho, seu trabalho é estudar. Só que ele fala isso, só que ele não vê o estudo como trabalho. Porque se você tá, tipo, parado... Tanto que ele fala, o seu trabalho é estudar. Não, mas se você tá parado, às vezes, refletindo sobre uma coisa, ele solta a seguinte frase. Você não faz nada, só estuda. Exatamente. Mas ele justamente... É contraditório. Mas se meu trabalho é estudar, então o meu trabalho é só fazer isso. Eu, basicamente não deveria fazer outra coisa. É contraditório. As pessoas têm uma relação com o trabalho muito contraditória, às vezes por não entenderem a complexidade, não entenderem tudo, e principalmente que a cada dia novo, um trabalho novo vai existindo. Há 10 anos atrás não existia esse trabalho de
você tá no computador recebendo pedidos para mandar para outra pessoa. Basicamente é o trabalho de quem fica na sala do Uber ou... Sim. Em compensação, diferentes trabalhos tradicionais ainda existem e ainda são o grande sustento, né? Numa população, numa sociedade em que a economia agrária é a grande fatia do mercado, a gente tem um monte de gente que ainda vai para o campo, ainda vai para o roçado, que é o que faz a economia girar, tá muito nesse trabalho pouco criativo e muito de sofrimento físico, inclusive. Sim. A Doniara, uma grande parcela das pessoas, quando a gente fez a enquete, falou que ia fazer o vídeo, questionou a reforma trabalhista. A reforma trabalhista em si gerou uma grande mudança no mercado e na maneira como as pessoas convivem nesse mercado de trabalho. O que é a reforma trabalhista e o que de fato mudou com a reforma trabalhista? Então, a reforma trabalhista, ela surge com esse discurso de que o nosso país os empresários do nosso país estavam afundados em obrigações e que isso implicava em demissões, implicava em desemprego e era preciso se modificar a lei para se garantir novos empregos. Só que é um discurso muito falacioso, pelo que a gente já debateu anteriormente. O desemprego vem só aumentando desde a reforma para cá. E o que ela de verdade foi uma flexibilização dos direitos, foi um dos grandes ataques que a classe trabalhadora brasileira sofreu no último período, né? O que mudou, né? Primeiro é a regra geral, que é o negociado estar acima do legislado. Antes da reforma, a CLT era como se fosse a constituição do trabalhador. Então, o empregador não podia fazer nada a menos do que estava previsto na CLT. Não se podia negociar direitos, não se podia parcelar direitos, não se podia fazer um acordo coletivo de trabalho que retirasse de direitos. Agora pode. Porque o que vale é o que é negociado entre você e o seu patrão. Então, essa é a principal mudança que abre brecha para várias outras coisas. Outra coisa que mudou também é o contrato intermitente. O que é isso? Antes da reforma, como é que eram os contratos de trabalho, basicamente? Como é que eu consegui um emprego pela CLT? Ou então, o contrato era por tempo determinado. Então, o meu empregador fazia um contrato comigo, assinava minha carteira por até 2 anos. E eu já sabia, né, o dia que eu entrava na empresa e a hora que eu saía. E também eram 8 horas por dia, 40 horas semanais e tudo direitinho. Também tinha uma outra forma de contrato, que era o contrato por tempo indeterminado, aonde eu só sei qual o dia que eu entro na empresa. Eu não sei o dia que eu saio. Depois eu posso até explicar como é que as pessoas saem de uma empresa. Temos questões sobre isso. Houve muito interesse. E também é 8 horas por dia, 40 horas semanais. Com o contrato intermitente, o que aconteceu? O patrão pode agora contratar as pessoas por hora de trabalho. Não é mais obrigado a ser 8 horas por dia. Ou 4 horas, né? Vai de acordo com o interesse do patrão. Então, se eu tenho uma empresa que quer que você trabalhe para mim 2 horas no mês de maio, vai ser 2 horas no mês de maio. 3 horas no mês de abril, 3 horas no mês de abril. E aí, ele só é obrigado a me pagar proporcionalmente ao que eu trabalhei. Então, isso não existia. Existia a burla da lei e agora está previsto na lei. Então, precarizou ainda mais o contrato de trabalho. Uma outra mudança que tem é que as férias podem ser parceladas em até 3 vezes agora. Então, você pode o mínimo é 14 dias para o primeiro parcelamento, mas você pode parcelar as suas férias durante o ano. O intervalo para o almoço caiu de 1 para meia hora. Agora também pode ter 12 horas por dia de trabalho. Lembrem de Chicago, as pessoas estavam lutando para diminuir de 16 para 8. A gente aumentou para 12 agora, está muito perto de 16. Está muito perto de voltar, né, ao que era na época do 1º de maio. E se pensar que quando rolou o 1º de maio, já faz tanto tempo, né? Que você continuar em 8 já é uma amostra de retrocesso, se a gente for entender. Porque não evoluiu. Exatamente. Tinha que ter se reduzido a hora de trabalho sem reduzir o salário.
E também teve uma mudança que aí não sei se eu falo agora, que tem a ver com as demissões, eu deixo Não pra... pode falar, fala aí. Por exemplo, como é que uma pessoa é demitida, né? Primeiro, ela pode pedir demissão, ela pode dizer, eu não quero mais trabalhar, tem a demissão. O empregador pode demitir você, com ou sem justa causa. O que é a demissão com justa causa? É quando o trabalhador comete alguma falta grave. Vou dar alguns exemplos do que seja falta grave. Por exemplo, ele cometeu um ato de improbidade, ele furtou um objeto na empresa, ele roubou um objeto na empresa, né? Um outro ato de falta grave, ele faltar por mais de 30 dias, né? Um outro ato de falta grave, ele se embriagar no momento do serviço, ele agredir um cliente. Tem uma série, a CLT, acho que é o artigo 482, traz uma série de coisas que implicam como falta grave. O trabalhador só pode ser demitido com justa causa se ele fizer, né, cometer alguma dessas faltas graves. E com isso ele perde direitos, que eu posso até falar também depois. E também tem aquele caso que o trabalhador não quer mais que você trabalhe com ele, né? Por algum motivo ele demite você sem justa causa. A partir de amanhã você não vem mais trabalhar aqui. Então era basicamente essas únicas formas. Você querendo, ou o trabalhador, ou o patrão querendo. E eles inventaram agora um negócio chamado demissão consensual. Ai, mas parece um negócio tão bom, né? O trabalhador... Consenso é uma palavra maravilhosa, adoro consenso. O trabalhador e o patrão vão chegar numa mesa e vão sentar e vão acordar como é que vai... Vão acertar essa demissão. Por que isso é tão perigoso? É quando uma pessoa é demitida com justa causa, né? Ela não tem direito a nada. Só, vamos supor, eu trabalhei até 15 de abril, fui demitida. Então, eu tenho o direito de receber esses 15 dias. Quando eu sou demitida com justa causa. Quando eu sou demitida sem justa causa, aí tem uma série de direitos. Por exemplo, o 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio de 30 dias, tem uma multa do FGTS de 40%. Quando a pessoa é demitida, ela pode sacar esse FGTS. Com a demissão consensual, muda um pouco. Com a demissão consensual, né, o aviso prévio cai para 15 dias, né, a multa do FGTS cai para 20%, e aí eu só posso sacar 80% do FGTS. Então, se criou a demissão consensual para retirar direitos do trabalhador. Porque, só imagina, numa grande fábrica, numa grande empresa de comércio, você consegue sentar com o seu patrão para negociar com ele a forma que você vai ser demitido? Não. Aí o que vai virar regra? Vai virar regra a demissão consensual. Ao longo dos anos, a gente teve várias reformas, né? O chefe vai chegar e dizer: ou você se demitir consensual, ou então eu dou um jeito, de te incriminar para você... Ou eu dou um jeito para ser por justa causa. Então, aceite. Aí o trabalhador vai aceitar receber 80% a menos no seu FGTS, ter 20% só da multa, ter 15 dias só de... Mas eu acho assim, quando a gente fala um lance dessa maneira, a gente incrimina os patrões inteiros. Você tem mas sabemos que não são todos. Eu conheço uma pessoa que foi demitida de uma grande fábrica. A demissão foi sem justa causa. Ou seja, ela tinha direito a tudo. Mas na boa, eles demitiram ela porque ela precisou faltar muito porque a filha dela teve câncer. Tudo atestado, tudo justificado. Eles não podiam demitir ela por justa causa, porque tem as provas. Aí eles demitiram ela. Eles iam chamar ela para conversar e eu dizer: fulana, vamos negociar? Aceite essa demissão de forma consensual, porque é melhor para... Aí a relação patrão e trabalhador, ela não é igual. Ela é desequilibrada. Ela tem um desequilíbrio gigante de tudo, de força, de conhecimento jurídico. Um trabalhador não vai para um negócio desse, agora mesmo, não é outra mudança. Né? A rescisão não vai mais precisar do sindicato para homologar. Então, como é que a própria reforma inaugura uma nova forma de rescisão, que é a rescisão consensual? Instrumento que luta pelos trabalhadores não vai estar
na homologação. Concordo. Entendeu? Houve um grande ataque aos sindicatos. Está havendo esse ataque. Então, foi tudo construído para dar uma ideia de que o trabalhador ia ter mais voz, porque ele vai negociar, porque ele vai organizar, porque ele vai poder sentar na mesa com o patrão para ele decidir se ele quer ter férias em 3 dias, se ele quer como é que ele quer ser demitido. Mas na prática, o que acontece é a imposição da vontade do patrão sobre a vontade do trabalhador. Eu não falo de pequenas empresas como essa daqui, eu falo de grandes empresas que demitem 500, 400, e tá muito grande a rotatividade de emprego, tá gigante, entendeu? Foi o debate que a gente fez aqui antes. E muitas vezes o empregado não tem o conhecimento. Eu, por exemplo, como eu tenho o privilégio de ser formado em nível superior, eu estudei em escola privada a minha vida inteira, eu posso muito bem, se eu tiver alguma dúvida, pegar o Google e pesquisar, tipo, quais são os meus direitos. Mas a pessoa que estudou em escolas onde não tinham qualidade, onde não tinha o básico, a pessoa às vezes não sabe nem os direitos básicos dela, o chefe manda e desmanda nela, aí você acha que ela vai sentar com o chefe e vai conseguir falar com ele em pé de igualdade para... Não, o ano passado, quando teve o aumento do salário mínimo, que sempre é muito incipiente, né? Um deputado falou, mas gente, aqui é o salário mínimo, mas isso é um ponto de partida. Se você for um bom profissional, você vai conseguir que o seu chefe, ele vai lhe pagar proporcionalmente ao seu trabalho, né? Ao seu valor. Mas a gente sabe que na prática é a lei do menor salário. Eles vão tentar sempre pagar menos. O valor vem, né? A teoria do valor vem de acordo com quanto essa empresa necessita de você para conseguir ganhar mais. Quando tu pega a universidade particular, muitas delas preferem pegar professores com a menor formação, com a menor bagagem, do que pegar um professor com doutorado, com pós-doutorado, que ele vai ter que pagar muito mais. Sim. Acontecem coisas bem interessantes, inclusive no meu curso. Faltando uma semana para acabar o curso, o professor, faltando uma semana para receber os trabalhos, para ele dar notas, foi demitido. Porque ele era o professor que criou o curso, ele tinha doutorado, era um dos professores mais Era um profissional muito caro, né? Era muito caro. Cortaram ele. E o que acontece? Você acaba prejudicando a formação dos seus alunos, prejudicando a qualidade do seu produto para pagar menos. Eu não acho feliz, acho que essa é a palavra, quando a gente implica no empregador como se fosse uma resposta fácil, assim, é porque o empregador vai te colocar ou ele te incrimina, entende? Só foi esse ponto, ou ele te incrimina, ou você aceita o acordo dele. Eu não consigo acreditar que seja assim. É assim, você que é do mercado, é assim tão fácil? Vou dar um exemplo. A gente tem várias empresas terceirizadas que fazem limpeza, que fazem, inclusive em repartições públicas. Né? Não tenho dados científicos aqui. Né? Eu acho que até é uma pesquisa que eu preciso fazer. Mas se você for olhar todos os anos, tem uma demissão muito grande. Principalmente em ano eleitoral. Uma rotatividade funcional. Coincidentemente em ano eleitoral, né? Porque essas empresas estão muito ligadas também, né, a políticos, a dar cargos por causa de voto. É uma coisa absurda. Isso aí a gente sabe que é verdade. Então, com essa flexibilização aqui toda, né, as pessoas vão se sujeitar a todo tipo de trabalho, de qualquer forma. E esses patrões, mesmo que de empresas de médio porte, eles terminam lucrando com esse sacrifício aqui. Porque se eu posso parcelar as minhas férias, se meu horário de almoço, que era de 1 hora, ficou para meia, se o tempo que eu me desloco do meu trabalho não vai mais contar como tempo de serviço, se meu empregado, né, ele não é mais obrigado a me pagar 40% da multa do FGTS, esse dinheiro tá indo pra onde? Tá indo pros bolsos deles, porque não aumenta o meu salário. Porque se tivesse um equilíbrio, não, olha, gente, nós vamos aumentar os salários, a gente vai retirar direitos aqui pra aumentar. Não existe. Não existe isso, verdade. A proposta do Temer era justamente que isso aconteceria naturalmente. Mas não vai acontecer. Não vai, concordo. Porque não é chavão, mas infelizmente as pessoas, existem 2 classes, querendo ou não, e quem tem muito dinheiro, quem detém os meios de produção, não quer abrir mão do seu conforto, entendeu? Então quer cada vez mais
achar uma forma de que tenha mais lucro, viva melhor, consiga... Então, eu tô aqui, tá com a capinha, eu Sua tô carteira com de a trabalho. carteira de trabalho. Não é a minha carteira de trabalho, é a carteira de trabalho do Will, que tá ali. E agora vai ter uma carteira de trabalho verde e amarela. Essa carteira de trabalho aí, qual que é a diferença dessa? Então, essa é uma pergunta, gente, muito interessante que eu queria que Bolsonaro e que Paulo Guedes respondessem. Por quê? No plano de governo do Bolsonaro tá isso. Aliás, só está isso. Vamos fazer uma carteira verde e amarela de voluntária adesão dos jovens do Brasil. Ponto. Não se fala como, não se fala quando, não se fala onde. Só que para justificar a carteira, eles falam o seguinte, usa o mesmo discurso da reforma trabalhista, que o Brasil está assoldado em obrigações por patrões. Usam, inclusive, o sentimento dos médios empreendedores para dizer, é isso mesmo, tem que ter, então, é isso mesmo, tá muito pesado. E fica pesado para eles, a Sim, gente o sabe. pequeno empreendedor. Mas usa desse argumento para retirar direitos de todo mundo. Hoje, eu não sei dizer o que significa a carteira verde e amarela, porque o próprio governo não diz, mas é o segundo passo depois da reforma da Previdência, mas eu imagino que seja. Então, no caso, seria só uma nova skin pra carteira. Tipo, Não, uma vai roupinha ser, nova. vai ser uma nova reforma trabalhista, é a avaliação que eu faço, porque se a justificativa mesmo com a reforma trabalhista, ainda tem muita coisa, ainda está muito pesado, está muito difícil ainda conseguir, né, alavancar os empregos, a gente tem que precarizar mais ainda. Então, eu acredito que a carteira verde e amarela seja, é como se fosse uma nova reforma. Existe para alguém, na sua concepção, ou na concepção de vocês, tá? Para alguém, para algum trabalhador, a reforma trabalhista foi positiva? Essa e as outras, porque não é a primeira reforma trabalhista. Antes dessa, a tendência das reformas trabalhistas era melhorar ou piorar a vida? Também. Piorar também? Piorar, por exemplo, Dilma fez no finalzinho de 2016, se eu não me engano, não me falha a memória, ela piorou o seguro-desemprego. Então, seguro-desemprego, a pessoa precisava trabalhar 6 meses só para poder receber. Com Dilma, passou para 18 meses. Então, já vinham sendo feitas reformas, pequenas reformas. E, infelizmente, eu até brinco que a única coisa boa que a reforma trabalhista teve, 2 coisas boas, na minha opinião, não precisava de reforma, precisava ser só uma lei. Foi contar os prazos para os advogados em dias úteis, que não se tinha isso claro. Tinha tido uma mudança no Código de Processo Civil que garantia isso, mas não estava claro se isso... E eu não participo do trabalho com a reforma, disse, tá bom, agora os prazos são dias úteis, e acabar com o imposto sindical. Porque, na minha opinião, a sindicalização é um ato voluntário, né? O sindicato, a pessoa tem que se, de forma voluntária, se filiar ao sindicato. O imposto era uma obrigação que uma vez por ano era descontado, e isso formou... alguns sindicatos que nem lutavam mais, viviam só. Sim, que estavam ali na. Então, muitos dos sindicatos patronais não também. Não precisava de uma reforma para poder fazer isso. Precisava de uma reforma para melhorar os direitos, não para piorar, né? Então, Daniara, eu queria que você me explicasse, falasse pra gente, assim, por uma curiosidade que vem de quem perguntou. Houve muita gente fazendo esse tipo de questão. O que faz um funcionário, um empregado e a justiça? Quais são as principais causas que levam a esse conflito funcionário-patrão? Então, os trabalhadores têm alguns direitos que são básicos, né? Como férias, 13º, e todas as vezes receber o seu salário em dia, por exemplo. Quando ele for demitido sem justa causa, ele tem direito a receber 40% da multa do FGTS, tem também o aviso prévio, e por vezes, quando ele é demitido sem justa causa, esses direitos não são garantidos no momento da rescisão. Então, tem muitos processos judiciais que giram em torno disso. Tem também muitos casos de assédio moral nas empresas, em que os trabalhadores entram com ações para poder conseguir a indenização por danos morais, conseguir também até a própria reintegração, que é a volta para o emprego diante de uma demissão que foi apontada como justa causa, na realidade não foi. Então, ele entra com a ação pedindo a sua reintegração. Tem também ações que tem a ver com acidente de trabalho, para ser reconhecido que aquele
que aquele adoecimento que a pessoa teve tem a ver com o ambiente de trabalho, se cobra também indenização, se cobra reintegração. Isso para os servidores seletistas, né? E como eu advogo também para servidores públicos, né, eu também tenho, né, alguma experiência nisso. Né? Os servidores públicos também acionam a justiça. Pelo quê? Né? Eles não têm uma CLT, mas os servidores públicos têm um regime jurídico único, que é uma lei que rege todos os servidores, e cada categoria deve ter o seu plano de cargos. Cargos, carreiras e salários. Por muitas vezes, os municípios, o Estado, não cumpre as regras que estão nesse plano. Vou dar só um exemplo, para poder não ficar muito extenso. Os servidores públicos têm uma coisa chamada de progressão funcional. Né? Então, de 2 em 2 anos, alguns planos são de 3 em 3 anos também, eles são submetidos a uma avaliação de desempenho. E se eles atingem os critérios que existem na legislação, eles ascendem na carreira, eles sobem de nível e aí recebem, né, um aumento de 3%. Vários entes, governos, municípios, estados não cumprem essa lei. Então, a gente entra com várias ações discutindo isso. Também tem assédio moral no âmbito do serviço público. Tem, por exemplo, categorias que deveriam receber 40% de insalubridade. E não recebem, e só recebem 20%. Os professores têm a lei do piso, que muitos municípios também não querem cumprir exatamente a lei do piso. Aí você entra com vários processos para poder discutir isso também. Então, basicamente... a gente passou por uma reforma trabalhista e há um esvaziamento aí. A gente teve, né, 30%, 40% dos processos reduzidos no último ano. Hoje em dia, a justiça trabalhista mudou muito depois da reforma? Muda porque a justiça do trabalho ela foi criada justamente para agir, para atuar diante de leis que não foram cumpridas. Né? A primeira coisa houve uma diminuição dos direitos com a reforma trabalhista. Né? Alguns direitos foram retirados. E esses direitos que foram retirados passam a valer para os funcionários antigos também? Não, só passaram a valer para as novas contratações. Para novas contratações. Né? Ou então, no momento que vai se refazer o acordo coletivo de trabalho entre o sindicato e a empresa. Aí pode se modificar algumas coisas já baseadas na legislação. A gente está falando muito de direito trabalhista, da justiça do trabalho. Para que serve de fato o Ministério do Trabalho? Porque o Bolsonaro foi eleito e uma das questões era acabar com o Ministério do Trabalho. Eu lembro que até recentemente houve uma discussão novamente sobre isso. O Ministério do Trabalho existe há anos, a gente tem diferentes defesas sobre ele, mas o que é o Ministério do Trabalho, para que ele serve e por que ele é importante? Bom, o Ministério do Trabalho, ele tinha como principal função a fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas. Ele tinha basicamente essa função. Então, fiscalizava se as empresas cumpriam essa legislação. A partir do momento que Bolsonaro fechou o Ministério e colocou nessa pasta como subsidiária de outro ministério, ele deu um recado claro para os empregadores no Brasil. O executivo não vai fiscalizar se a lei trabalhista está sendo cumprida ou não. Isso aí quem vai fazer, e se fizer, é a justiça do trabalho. Ele eximiu o poder executivo de fiscalizar. Você acha que isso é uma caminhada para o Pacto Federativo, assim? Não, né? Eu acho que ele queria sinalizar para os empresários que ele tem acordo com a flexibilização, entendeu? Uhum. Que o governo não vai fiscalizar isso, que vai diminuir essa fiscalização, que não vai, por exemplo, atrás de trabalho escravo, que existe muito no nosso país ainda, principalmente no interior, trabalho infantil, que o olhar do poder executivo vai diminuir sobre isso. Porque quando você acaba o ministério e coloca ele sobre outra pasta, ele não é mais prioridade. Os investimentos, os gastos não são mais prioridade.
E só respondendo a sua pergunta, o que mudou na Justiça do Trabalho diante da reforma? Porque com a reforma, quem perdeu um processo, o trabalhador que perdeu o processo, ele vai ser obrigado a pagar os honorários sucumbenciais do advogado da empresa. É pesado. Então, o trabalhador fica com medo, né? Ele sabe que ele tem um direito, mas às vezes no processo tem prova, tem audiência. Uma testemunha fala com você uma coisa, chegar na audiência, ela fala outra, fica com vergonha, fica tímida ou muda de posição mesmo. Então, o processo é prova. Então, todo processo é risco. Todo processo judicial, ele tem risco. E a pessoa fica com medo. Então, quando havia a justiça, antes da reforma, se eu entrasse com processo contra o meu patrão e caso perdesse, eu não pagava os honorários. Não pagaria. Ou pagaria se o juiz verificasse... Má fé. Não, que você tem condições de pagar. Né? Não processo judicial. Todo processo judicial, ele tem custas. A gente, para dar entrada, a gente tem que pagar um valor que tem a ver com o andamento da justiça. Agora a gente pode pedir justiça gratuita, que é para a pessoa não pagar nada. Então, um trabalhador, na maioria das vezes, o juiz, quando o advogado pedia, ele concordava com a justiça gratuita pelo salário que a pessoa tem. Então, a pessoa está desempregada, Porque né? o salário é para você pagar a comida, né? Todas as necessidades. Ela perdeu o emprego, né? A maioria das vezes, como eu falei, a pessoa acessa a justiça do trabalho quando ela perde um emprego. Então, a pessoa não tinha renda. Só que agora, não se verifica se a pessoa tem renda ou não. É uma regra a priori, né? Perdeu o processo, tem que pagar. Se você pudesse listar pra gente quais são os principais direitos do trabalhador. Depois da reforma. Depois da reforma, hoje. Tô rindo pra não chorar. Hoje. É isso. As férias, que agora podem ser parceladas, né, em 3 vezes. O 13º que continua. Né, você tem o direito de você trabalhar, você receber o seu salário. Você tem um descanso semanal remunerado. Tem o aviso prévio, que pode ser indenizado ou trabalhado. Você também tem um direito a trabalhar num ambiente de trabalho que dê condições de saúde, né? Que seja... que se for um trabalho salubre, você tem que ter um IPI, que é o equipamento de proteção do trabalho. Tem que receber a insalubridade, tem que receber a periculosidade. Então, tem uma série de direitos que a reforma tenta flexibilizar. E alguns ela conseguiu, e outros que ela não conseguiu, vai tentar flexibilizar nessa história do negociar, tá acima do legislado, entendeu? Sim, entendi. Pois então, muito, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês por terem participado. E quer fazer alguma fala final? Não, eu que agradeço o convite, dizer que são temas muito grandes, muito complexos, que a gente podia passar aqui uma semana conversando sobre eles. Quero me desculpar se eu falei muito rápido, se eu repeti algumas coisas, mas me coloco à disposição para próximos encontros e para outros debates. É isso. Então tá, é isso. Quer falar? Fala. Não, esse é... Tchau, tchau, gente. Até mais.